O planeta debate a própria sobrevivência. 120 líderes se reúnem na Escócia para traçar metas contra o aquecimento global. Num alerta contra a emissão de carbono, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estamos cavando nossa própria cova. We are digging our own graves. Líderes políticos e representantes da sociedade civil de todas as partes do planeta estão reunidos na Escócia para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que começou hoje. O tom dos participantes é de urgência e de cobrança por medidas concretas para limitar o aumento da temperatura do mundo. O Brasil apresentou uma nova meta contra a emissão de gases, mas o presidente Bolsonaro não compareceu pessoalmente. O correspondente Rodrigo Carvalho explica como a busca pelo progresso contribuiu para levar o aquecimento do planeta a um nível perigoso e mostra as consequências de permitir que a temperatura do planeta suba mais do que 1,5 graus até o fim do século. Aos 93 anos, seu John está preocupado com o futuro. Não dele, mas o dos 31 netos, 11 bisnetos e 3 tataranetos. Ele mesmo se embaralha na conta. 11 great-grandchildren and 3 great-great-grandchildren. John faz parte do Extinction Rebellion, Rebelião da Extinção. São ativistas que, para chamar atenção para a urgência de agir contra as mudanças climáticas, usam a tática da resistência não violenta. E eles têm uma espécie de velha guarda, idosos dispostos até a serem detidos. Esses dias mesmo, John foi preso pela 4ª vez. Minha geração tem responsabilidade pelo que está acontecendo com o mundo. As mudanças climáticas, não as naturais, que existem desde sempre, mas aquelas causadas pelo homem, estão ligadas ao aumento da emissão de gases que agravam o efeito estufa, que não nasceu sendo um problema. Pelo contrário, é algo natural do planeta. A atmosfera faz um escudo em volta da Terra, retendo o calor e evitando que a gente congele. É como aquelas estruturas que protegem as plantas nas estufas. São os tais dos gases do efeito estufa que absorvem parte da radiação solar e controlam a temperatura do planeta. Sem eles, a média seria não de 15 graus, mas de menos 18. A natureza ajuda, com florestas e oceanos absorvendo calor também. A questão é que agora, uma das consequências da modernidade é ter calor demais preso na Terra. O ponto-chave dessa história está lá no século XVIII, com a Revolução Industrial. Foi uma ideia de progresso que começou aqui na Inglaterra. Passou-se a fabricar muito mais rápido, com máquina a vapor, por exemplo. Passando a produzir mais, consumimos muito mais. Era a humanidade evoluindo. A conta está começando a chegar agora. A queima de carvão e petróleo, alguns dos chamados combustíveis fósseis, é o que gera energia, aquece as casas, movimenta as indústrias, permite que a gente viaje. Mas também é o que colabora para aumentar a temperatura da Terra, que hoje está entre 1,1 e 1,2 graus mais quente em relação à época em que o mundo não era industrializado, o que já é grave. Ciclones, secas, enchentes, ondas de calor, é fato. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e fortes. Furacão em Nova York, 50 graus no Canadá, inundações na China, incêndios em países como Grécia e Rússia. Em julho, a Alemanha viveu as piores enchentes em décadas. E deve piorar. O maior alerta nesse ano veio do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC. Os especialistas avisaram que as mudanças climáticas causadas pelo homem são incontestáveis e sem precedentes. Algumas irreversíveis por milênios. O professor Chris Burley, da University College London, colaborou para o relatório do IPCC. E disse que o mundo vai ver, por exemplo, ciclones tropicais e furacões cada vez mais severos. Cientistas também falam da perda da biodiversidade e da aceleração do derretimento das geleiras.
que despeja mais água nos oceanos e pode afundar cidades e até países. O presidente das Maldivas disse que a diferença entre o aquecimento de 1,5 grau e de 2 graus é uma sentença de morte para o país. Uma ONG projetou como grandes cidades ficariam em 2 cenários: se o aquecimento global chegar a 1,5 grau e se chegar a 3 graus. Pode parecer pouco, mas essa diferença da temperatura média da Terra mudaria a cara e as possibilidades de vida em muitos lugares. Para evitar o pior cenário, o desafio é mudar já a forma como vivemos. Por exemplo, investindo a sério em energia renovável, do sol, do vento, da água. Nosso amigo promete seguir com os protestos, assim como a geração dos tataranetos dele. Things can change. É essa juventude que me inspira, diz o jovem John, que espera que mais e mais gente entenda a urgência do momento que o mundo vive, principalmente aqueles senhores que estão na Conferência do Clima. O dia em Glasgow, na Escócia, foi de cobranças de metas concretas para limitar o aumento da temperatura no mundo. É o que mostra o correspondente Pedro Vedova. É uma conferência do clima especial. A primeira vez que os governos param para revisar suas promessas climáticas. I was there in Paris 6 years ago. O primeiro-ministro britânico subiu no palco para lembrar que 6 anos atrás, cada país definiu quando e quanto cortaria de gases estufa. O anfitrião avisou que o Acordo de Paris prometeu, Glasgow precisa entregar. Boris Johnson deixou claro que há tecnologia e financiamento para consolidar as energias limpas, para zerar as queimadas. A questão é se há vontade política. James Bond. Ele lembrou um escocês famoso. O primeiro-ministro disse que o personagem de James Bond vive a desativar bombas de última hora. O anfitrião alertou aos líderes que falta 1 minuto para meia-noite do relógio do juízo final. É preciso agir agora. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. Os vídeos de catástrofes tentaram vencer a anestesia geral. O desespero debaixo de fogo, de água, furacões feitos de palavras ao vento. A mensagem sufocante buscou a humanidade em cada um da sala. A COP lembrou que a natureza insiste em perdoar, que os cães, acostumados com neve, aceitam serem guiados ao desconhecido. Enough of brutalizing biodiversity. O secretário-geral da ONU disse: chega de brutalizar a biodiversidade, de tratar a natureza como banheiro, e que a Amazônia agora libera mais gases estufa do que absorve por causa das queimadas. Antônio Guterres alertou as fileiras que estamos cavando a nossa própria cova. Os últimos 6 anos foram os mais quentes da história. We are digging our own graves. Um país-ilha usou o sorriso para pedir para continuar existindo. A menina de Samoa vestiu uma das flores que podem ser engolidas pelo aumento do nível do mar. Ativistas tentaram traduzir a emergência em todos os idiomas. My father, the great chief Al-Misrui. A indígena brasileira conta que aprendeu com o pai a ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. E Chai Surui confirma que já não há mais tempo. Ela lembrou do amigo assassinado tentando proteger a floresta. My friend, since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Esse foi o recado da única voz do Brasil no palco principal. Os líderes que faltaram à COP26 não puderam falar diretamente para outros chefes de governo e de Estado. E Jair Bolsonaro não quis vir para cá. O presidente até mandou uma mensagem, mas os organizadores decidiram não rodar nas plenárias os vídeos de quem faltou. Então, o discurso dele acabou sendo exibido aqui no estande do governo brasileiro, seguido de uma apresentação do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que é o chefe dessa delegação. Xi Jinping só mandou um texto. O presidente do maior poluidor do mundo pediu que todos ajam juntos. A China cobra a promessa de os países desenvolvidos bancarem 100 bilhões de dólares por ano para países pobres crescerem com energia limpa. Se depender de Joe Biden, a transição vai acontecer. O presidente dos Estados Unidos, o país com mais emissões ao longo da história, disse que a mudança é uma questão moral e econômica. O futuro limpo é de empregos e energias modernas. Ele publicou hoje a estratégia para neutralizar as emissões do segundo maior poluidor atual até 2050.
o terceiro maior só 20 anos depois. O primeiro-ministro da Índia argumentou que o país contribui com 5% das emissões do mundo e tem 17% da população mundial. Narendra Modi teria 120 anos quando a Índia neutralizaria as emissões. We none of us will live forever. A rainha avisou que ninguém vive para sempre. Se não fizermos por nós, mudemos pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos e por aqueles que vão seguir os seus passos. O príncipe tem pressa. Charles, há décadas, alertava para os perigos do aquecimento global e cobrou uma mudança em ritmo de guerra. A ativista brasileira já veste o cocar de guerreira. Ela contou a emoção de representar todos os guardiões de florestas. Assim, a primeira pessoa que eu pensei foi a minha mãe, Tatiana. Eu acho que ela ficou muito orgulhosa de mim, né? Então eu acho que o meu povo, amigos meus, parentes meus, primos, já me mandaram mensagem falando que estão muito orgulhosos de mim e que estão muito orgulhosos de eu estar levando a luta do nosso povo para o mundo. Há 250 anos, o inventor apareceu em Glasgow com uma máquina movida a vapor produzido pela queima de carvão. A Revolução Industrial surgiu no Reino Unido e pode começar a acabar aqui.